nós estudamos a pergunta de número 9, na quarta-feira passada, do Catecismo de Heidelberg. Lembrem-se comigo que é um catecismo antigo, catecismo produzido no período da Reforma, e chama-se Catecismo de Heidelberg porque foi escrito lá na cidade de Heidelberg. Interessante, o que marca este catecismo é que ele ficou conhecido como Catecismo do Consolo, ou Catecismo do Conforto, porque foi produzido em um período de dura perseguição que o povo de Deus sofreu na turbulenta época das reformas religiosas do século XVI, dentre elas a que marcou o mundo daquela época e até hoje tem influenciado nações e igrejas, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela produziu muitos catecismos e confissões, e a Reforma Protestante teve como marco principal o retorno da igreja à palavra. A mensagem da palavra, ela passou novamente a ser pregada. A Bíblia também foi traduzida para a linguagem do povo, uma vez que, naquela época, o sacerdote romano, ele mal sabia rezar uma missa em latim. Então, era tudo muito mecânico, tudo muito decorado, mas não tinha por objetivo ensinar a Escritura, pregar a Cristo. Então, por isso que os historiadores chamam aquele período de um período de trevas, de muita escuridão. E, na realidade, quando o Evangelho ele se ausenta, quando a igreja ela perde o seu poder porque deixa de pregar a palavra, então as trevas elas dominam mesmo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo falou que o cristão ele é luz para este mundo. De modo que quando o Evangelho é pregado, quando o cristão é testemunha do Evangelho de Cristo, o que é que ele faz? Ele brilha em meio às trevas. Então, a pergunta que nós vimos, a pergunta de número 9, tratou do seguinte: nós percebemos na Bíblia que o homem, por ser pecador, ele é incapaz, naturalmente, ele não tem condição, capacidade de cumprir a lei de Deus. A lei de Deus na Bíblia está resumida nos 10 mandamentos. Quando Deus entregou pela primeira vez os 10 mandamentos, Moisés registrou no livro de Êxodo, capítulo 20, aquele acontecimento marcante. E o que é que a lei de Deus exige do homem? A lei de Deus exige do homem que ele reflita o caráter do Criador, o caráter de seu Senhor no seu dia a dia, na sua relação para com Deus, na sua adoração a Deus e na sua relação para com o seu semelhante. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o resumo dos mandamentos de Deus em Êxodo 20, nós percebemos como naturalmente nós somos incapazes de cumprir. Por exemplo, nós criamos facilmente ídolos em nosso coração, facilmente nós tomamos o nome de Deus em vão, nutrimos às vezes sentimentos de desobediência, de desonra, de falsidade, de desonestidade. Então quebramos aí vários mandamentos que dizem que eu não posso matar, que eu não posso mentir, que eu devo honrar os meus pais. Então, naturalmente, a lei revela para nós a nossa natureza e diz que nós não temos condição alguma de cumpri-la sozinhos. Aí a pergunta 9, ela tratou de uma questão ligada a isso aí. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que ele não consegue cumprir? Uma pergunta inteligente. Mas aí vejam que a resposta na Bíblia é: não, Deus não está agindo injustamente. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a sua esposa com a capacidade de cumprir a lei. Mas o que foi que aconteceu com o homem? Instigado pelo diabo, ele então resolveu, tomando aí a deixa das eleições que terminaram no domingo, ele resolveu tomar partido, mas não seguiu a Deus. Ele tomou partido seguindo a tentação, ou caindo em tentação, ele se aliou a Satanás. Aliando-se a Satanás, em desobediência resolvida, deliberada, o que foi que aconteceu? Adão se privou do dom, da capacidade natural que ele tinha de obedecer a palavra, e também passou esta maldição para os seus descendentes. Adão nos representava ali.
De modo que quando nós nascemos, a Bíblia diz, nós já somos concebidos em pecado. Só é uma questão de tempo o bebê revelar o que está em seu coração. Tanto que a Bíblia vai dizer que a estutícia, ela está ligada ao coração da criança. O que é estutícia? Parece uma palavra estranha, né? Mas a estutícia, na realidade, é aquilo que nós achamos ser verdade, acima dos valores dos nossos pais ou da palavra de Deus. Então, a criança, quando cresce, já revela aquilo que ela acha ser verdade. Contrariando a vontade dos pais, contrariando a vontade de Deus, ela revela que ela é uma pecadorazinha, assim como o pai é um pecador. Então, Deus não age injustamente. Nós vimos isso, e a pergunta de hoje, a pergunta 10, ela segue nos orientando e vai nos levar para as passagens da Bíblia que tratam ainda sobre esse assunto. Pergunta 10, aqui a pergunta de hoje, diz assim: Deus permitiria que uma tal desobediência e apostasia da parte do homem ficasse sem castigo? Ou seja, Deus não criou o homem para pecar, mas o homem desobedeceu ao seu Senhor e pecou. Deus havia estabelecido uma aliança, um pacto com o homem. De todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, permitiria Deus que uma desobediência como a que o homem teve, praticou, e apostasia, que foi tomar partido, seguir a Satanás e abandonar o Senhor, será que ele ia deixar isso sem castigo? Esta atitude, este pecado? Aí vem a resposta então do catecismo, pergunta 10, certamente que não. Pois tanto o nosso pecado original, que é o que nós herdamos de Adão, quanto os nossos pecados presentes, ou seja, aquilo que nós fazemos diariamente e que desagrada a Deus por palavra, por pensamento e por ação, tanto um como o outro despertam ou provocam em Deus indignação e ira. Então, Deus ele não permite que o homem fique sem castigo, mas a Bíblia diz que ele os castigará, ou castigará os homens com justo juízo, agora e eternamente, conforme ele mesmo declarou nas Escrituras Sagradas. E aí nós vamos começar a ver o primeiro texto de hoje. O primeiro texto ele está na resposta ainda do Catecismo de Heidelberg. Vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Por essa razão, por conta da desobediência e apostasia, que é abandono da fé da parte do homem, por conta disso, os homens ficam sem castigo, Deus os castigará com justo juízo agora e eternamente, conforme a declaração que nós encontramos em Gálatas 3, vejam só, versículo de número 10. Versículo de número 10. Vejam a declaração divina na palavra. Vamos ler juntos? Gálatas 3, Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Eu peço aos irmãos que auxiliem aqueles irmãos que ainda estão se habituando a manusear a Escritura, para que todos possam participar e ler. Vamos lá, vamos ler juntos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que é que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os Gálatas? Vamos lembrar aqui para quem Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu esta carta, capítulo 1, já nos orienta, já nos ensina, para as igrejas da Galácia. Era uma região daquela época, onde várias igrejas ali estavam. Algumas delas nós encontramos aqui quando lemos as cartas paulinas. Então, nas igrejas da Galácia, estava acontecendo um problema muito sério, provocado por judeus que tinham se convertido e agora, vendo que o evangelho estava alcançando os gregos, eles não eram judeus,
o evangelho estava alcançando outros povos, começaram a dizer: tudo bem, vocês precisam crer em Cristo para que sejam salvos, mas vocês também precisam se circuncidar. Vocês precisam crer em Cristo para serem salvos, mas vocês também precisam cumprir todas aquelas regras que nós cumpríamos da lei. Aquilo que pode ser comido, aquilo que não pode ser comido, as cerimônias que nós fazíamos. E aí Paulo, o livro de Atos, capítulo 3 em diante, vai mostrar, enfrentou um problema sério com aqueles homens. E este problema levou a igreja daquela época a reunir-se em seu primeiro concílio, Atos 15, que é o concílio de Jerusalém. Então lá os apóstolos chamaram os presbíteros e eles tiveram que tomar uma decisão. Mas o problema enfrentado pelo apóstolo Paulo motivou, o Espírito o inspirou a escrever esta maravilhosa carta. Nesta carta, basicamente, o que é que Paulo diz? Logo no início, olha: ainda que nós mesmos, ou um anjo, venha do céu e traga para vocês um evangelho além do que nós anunciamos para vocês, que seja maldito. Vamos conferir? Gálatas 1, vejam só. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Paulo admoesta os crentes da Galácia, das igrejas da Galácia, quanto à sua inconstância, ou seja, eles não estavam seguros. É como se hoje nós encontrássemos crentes que, não estando seguros em suas igrejas e não confiando na providência de Deus, vão para a corrente dos 300, vão para a terapia do amor e vão atrás de sabonete, rosa, ungida, e vão ungir a chave do seu carro. Mais ou menos isso aí. Então o que é que acontece aqui? Vejam no versículo 6 o que ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele estava chamando aquele ensinamento dos judaizantes, aqueles que estavam dizendo: olha, vocês precisam crer em Cristo, mas precisam também de tudo isso aqui que a gente está oferecendo. Ele está dizendo que eles estavam deixando o evangelho que eles receberam, que chamou cada um deles na graça de Cristo para outro evangelho. Ele continua no versículo 7 e diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele vai explicar como é que isso aconteceu, quando eles estavam sendo obrigados a cumprir tudo aquilo que Cristo já havia pago na cruz. E aí vejam que palavra dura, de advertência, o apóstolo Paulo ele traz, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Aí veja que a ênfase é para mostrar a gravidade do que estava acontecendo no versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando, ou ele vai ensinar nesta carta, mercê do Espírito Santo de Deus, o que ele vai nos ensinar em Gálatas 3, versículo 10, é que a condição do homem de desobediência e apostasia não o capacita, não o habilita, não lhe concede poder para viver segundo aquilo que o livro da lei requer de cada um de nós. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, por força humana é impossível que qualquer homem consiga este feito. Aí no versículo 10 do capítulo 3, ele traz esta palavra e ela é esclarecedora. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, viver acreditando que por força própria, por capacidade intelectual, por retidão moral, o homem conseguirá alcançar o favor de Deus, na linguagem bíblica, é ser considerado maldito, porque ele só conseguirá este feito se ele praticar perfeitamente tudo que está escrito no livro da lei.
E aí a pergunta que nós precisamos fazer hoje para nós mesmos é: quem é suficiente, quem é suficientemente forte, capaz, moralmente íntegro, santo para conseguir este feito? Aqui, nesta noite, nenhum de nós somos capazes. Ninguém é capaz. Lá fora, muito menos. O homem mais santo nesta terra, ele não tem capacidade de viver e de permanecer em todas as coisas escritas e exigidas por Deus em sua lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala com tanta convicção: maldito é aquele que não permanece. Maldito é aquele que não permanece. Mas aí ele afunila mais a questão, ele fala mais um pouco sobre isto, quando, por exemplo, deixe-me ver aqui uma referência, outra referência bíblica que é utilizada pelo catecismo, quando, por exemplo, ele chega e nos diz, no Salmo 5, vamos para o Salmo 5, e somando aqui a este texto, Salmo de número 5, versículos de 4 a 6, ele mostra que a justiça de Deus, ela não deixará não deixará nenhum homem, não permitirá que nenhum homem passe impune. A justiça de Deus, ela vem para trazer o castigo contra a desobediência e a apostasia da raça humana que ele criou para a sua glória, mas que resolveu não dar louvor à sua glória e seguir os caminhos de Satanás. Então, Salmo 5, versículos 4 e 6 a 6, vejam só o que o salmista Davi ele diz neste salmo, falando a respeito da justiça de Deus. Vamos ler juntos, versículos de 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, percebam que o que o salmista está falando aqui, recorrendo à misericórdia de Deus, não descarta até mesmo ele próprio, o próprio salmista, daquilo que Deus requer do homem, por ser um Deus justo, por causa de seus próprios pecados, dos pecados praticados pelos homens. Vejam só, o versículo 4 ele diz: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Então, primeira coisa, Deus não permitiria que o pecado, a desobediência ficasse sem castigo, porque ele não tem a iniquidade não o atrai, não o agrada. Com ele o mal não subsiste, porque sendo puro e santo, a Escritura nos diz que até mesmo os anjos que são puros e que cantam louvores constantemente na sua presença, cobrem os seus olhos para que não sejam fulminados, tamanha a sua glória. A visão que temos da santidade de Deus é aquela que o Senhor Jesus Cristo revelou a João no Apocalipse. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Quando Jesus aparece em toda a sua glória para João na ilha de Pátimos, João não diz como aqueles que tratam da justiça de Deus levianamente nos dias atuais, e que falam que vem o Senhor Jesus todo dia, que fazem a barba com Jesus ao lado. A visão que João teve de Cristo na ilha de Pátimos o fez cair como morto. Tamanha a sua santidade, a sua justiça. Aí vejam só, versículo 5 diz que não permanecerão diante de Deus os arrogantes. Ele aborrece todos os que praticam a iniquidade. Ele destrói aqueles que proferem mentira. Ele abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, em última análise, até mesmo nós, sendo cristãos e tendo valores cristãos, nos enquadramos de certo modo ou em certo grau, nestes versículos aqui,
quando olhamos para a santidade de Deus, quando olhamos para a justiça de Deus e concluímos que não temos capacidade própria de permanecer em obediência, cumprindo todo o livro da lei. Então, o ímpio se encontra em uma situação pior do que aqueles que conhecem a Cristo. Por quê? Porque se não conhecem a Cristo, eles não têm nenhuma chance de, entregando suas vidas a Ele, receberem dele a sua própria justiça e escaparem do juízo vindouro. Mas a nossa situação, ainda que sejamos pecadores, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque o Deus justo, Ele também é eterno em misericórdia. O Deus justo olha para nós e, quando nos vê, não contempla a nossa injustiça, mas enxerga em nós a justiça de Cristo. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, mas por que falar tanto da ira e da justiça de Deus e não falar do amor de Deus? Nós só conseguiremos entender a dimensão, ainda que seja imensurável, né? Fica até complicado para a gente como seres humanos, mas nós só conseguiremos compreender, ainda que limitadamente, a grande misericórdia, o grande amor de Deus por nós, se nós enxergarmos primeiramente a sua justiça. É por isso que a pergunta 11, com a qual nós vamos fechar hoje aqui, nós vamos dar sequência, trabalhar um pouco mais ela na quarta-feira que vem, mas só para a gente entender aqui essa sequência, como ela é bonita, diz assim: mas Deus não é também misericordioso? A pergunta 11 trata disso. Deus é justo, Ele vai castigar, mas aí a pergunta 11 diz, mas Deus também não é misericordioso? A resposta vem: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas Deus também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. A cruz, irmãos, só faz sentido para nós quando nós entendemos quem pagou todo o preço dos nossos pecados, nos substituindo e sendo nosso sacrifício, Cristo Jesus. Nós só vamos entender porque Jesus Cristo é tão importante para a humanidade, porque os homens precisam se arrepender e crer nele. Nós só vamos entender o que a justiça de Deus requer, e porque Deus é justo, Ele não poderia deixar o homem sem castigo. Se nós compreendermos que aquilo que Ele fez, a pena mais severa que deveria ser aplicada, o eterno castigo do corpo e da alma que caberia a nós, Ele então aplicou a Cristo. Por isso que a ideia, a visão bíblica do nosso Redentor é aquela que Deus didaticamente ensinou ao povo na antiga aliança. É semelhante a um cordeiro. O cordeiro, aquele animal que manso e sem ter a noção que nós temos de sacrifício, era encaminhado, era sangrado, era morto. E todo homem que apresentava este sacrifício era lembrado pelo sacerdote que aquele cordeiro estava morrendo no seu lugar, pelo seu pecado. Aí vem Cristo, e a Bíblia diz que, não sendo pecador, Ele se fez pecado por nós. Ou seja, Ele não se transformou em pecador, mas sendo o Filho de Deus santo e puro, carregou sobre si as nossas iniquidades e o nosso pecado. Irmãos, a cruz de Cristo, a salvação, a vida eterna, só ganha um sentido para o homem, se o homem de fato compreende o que a justiça de Deus requer de cada um de nós: punição, castigo, o salário do pecado, o pagamento que é a morte. E quando nós olhamos então para a misericórdia de Deus, nós vamos perceber que Ele fez isso em Cristo. Substituindo-nos, Ele derrama toda a sua ira
em Cristo Jesus, o seu amado Filho. Mas, como eu falei, na quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar os textos específicos que falam sobre a misericórdia de Deus. E vai ser interessante, eu quero animar os irmãos para que participemos, que todos juntos estejamos aqui. Não podemos perder esse estudo. Por quê? Porque ele é como um tapa no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa murmuração, quando nós vamos perceber que a própria causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porque se dependêssemos de nós, não estaríamos mais aqui, seríamos fulminados. Mas quarta-feira que vem nós vamos prosseguir no estudo do catecismo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque não escondes de nós aquilo que de fato fizemos e temos feito, não escondes de nós a incapacidade que nós temos, natural, de obedecer, de cumprir, por mais firmes que estejamos, a própria palavra diz, nós somos vaidosos, e essas coisas são abomináveis ao Senhor. E porque és um Deus justo, nós não merecíamos, Senhor, estar aqui. Os homens não mereceriam nem experimentar nesta terra, ainda que sejamos tão reclamadores e murmuradores, a água que mata a nossa sede, o ar que nós respiramos, aquilo que nós temos e que possuímos e que muitas vezes destruímos. Não mereceríamos nada, Senhor, mas sendo justo, mesmo assim, não deixas de revelar amor e misericórdia a nós, pobres pecadores, quando nos deu a maior demonstração de misericórdia, não dando aquilo que nós merecíamos, o castigo e a penalidade eterna, a condenação eterna, mas derramando tua santa e justa ira em Cristo, o teu amado Filho. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, porque ao enxergarmos como és justo, podemos saber que o Senhor não deixará impune aqueles que zombam de ti, aqueles que escarnecem do Senhor, aqueles que desonram o teu nome. O Senhor farás justiça hoje, amanhã e no dia do juízo certamente será terrível para aqueles que não entregaram as suas vidas a Cristo. Quanto a nós, Senhor, enche o nosso coração de alegria, de profunda gratidão, por sabermos que, como parte do teu povo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos alvos do teu grande amor. E quando o Senhor nos revelou a nossa incapacidade, não nos deixou longes de ouvir e saber da boa nova do Evangelho, que disse para nós: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nos levando até o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos mostrou o grande e maravilhoso Salvador das nossas almas. Abençoa-nos, ó Senhor, e ajuda-nos para que, à medida em que estudamos a palavra, recebamos o consolo e o conforto do Senhor, e que também tenhamos a responsabilidade do testemunho de fé que precisamos dar, da diferença que precisamos fazer em um mundo que zomba da tua justiça, de um mundo que rejeita a tua lei, de um mundo cheio de arrogância e vaidade, e que acredita que o seu Deus é o seu próprio ventre. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.